Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a união do Espírito Santo estejam sempre convosco. Você uniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Então quero pedir perdão por esse pequeno atraso, houve um imprevisto. Deveria presidir essa celebração o nosso arcebispo metropolita Dom Maurício, houve um imprevisto e não pode estar aqui. Mas estamos nós, a Igreja de Deus reunida, todo o nosso povo, nossa Diocese de Bauru, nas suas várias instâncias. Então quero acolher meu lugar e agradecer a presença dos nossos bispos da nossa região. Então nosso querido Dom Caetano, bispo emérito, Dom Ângelo Mesari, rogacionista, foi pároco aqui, agora é bispo auxiliar de São Paulo, seja muito bem, obrigado pela sua presença. Dom Sérgio, bispo de Araçatuba, da nossa província, Dom Argemiro, bispo de Assis, Dom Cipollini, bispo de Marília, Dom Benedito, bispo presidente prudente, e a nossa prata da casa, Dom Risse, bispo de Nova Friburgo, e da filho aqui desta terra. Quero acolher nossos queridos padres, diáconos, seminaristas, também de outras dioceses, de Marília também estão aqui, nossas queridas irmãs apóstolas e os religiosos da nossa diocese e as autoridades. Caros irmãos e irmãs, a primeira palavra que dissemos na missa, no início, a primeira coisa que falamos, o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos reuniu. E isso é a igreja. Caros irmãos e irmãs, a igreja é o bem organizado. Se o crime organizado faz um estrago, imagine o bem organizado. E a igreja é, por instituição de nosso Senhor Jesus Cristo, a família humana de mãos dadas. A família humana toda. E aí o Papa Francisco alarga que era a Igreja Católica, com todo o cristianismo, com toda a sociedade, se dando as mãos para fazer o bem, ser sal da terra, como disse Cristo, ser sal, ser luz, ser fermento nessa massa. Caros irmãos e irmãs, o nosso mundo moderno, a nossa cultura, ela nega Deus, ignora Deus, quer afastar Deus, quer matar Deus. Houve até um filósofo chegando a dizer: Deus está morto e nós o matamos. Caros irmãos e irmãs, quando uma sociedade, uma pessoa, uma cultura mata o pai, ela fica órfã, ela fica abandonada. E é essa muito sentimento da nossa cultura hoje, a sensação de abandono. E nesse abandono, muitos são tentados pelo desespero. Claro, se não se espera no Senhor, Ele é a nossa esperança. Quem não espera nele, caros irmãos e irmãs, fatalmente desespera. E o nosso mundo é tão tentado hoje pelo pessimismo, tirando Deus, o homem que governa, e aí o desgoverno, as guerras, as desigualdades, tanto sofrimento, tanto desrespeito, tanto desamor, inclusive, infelizmente, até entre a igreja e as igrejas, muito mais no mundo. Celebramos 60 anos da Diocese de Bauru, esta porção da igreja que quer fazer o bem.
e quer estender as mãos com toda a sociedade, todas as instituições, para lutar pelo bem, que é a construção do reino de Deus, reino de amor, de paz, de justiça. Mas é Ele, caros irmãos e irmãs, Deus é o Senhor da história, Ele conduz, e nós como igreja, nós cremos nisso. Nós como igreja reunida como povo de Deus, como irmãos, filhos do mesmo Pai, nós cremos que Ele conduz. Isso não é somente uma ideia, um modo de dizer, um chavão, é um fato, é uma realidade. Ele conduz a história, Ele conduz a história humana, Ele conduz a história da igreja, Ele conduz a história da sua família, Ele conduz a sua história pessoal. E Ele não abandona. Ouvimos na primeira leitura, Deus falando, estou fazendo uma aliança. E várias vezes na Bíblia, o Senhor faz uma aliança. Isto é, Ele faz um pacto com o seu povo, conosco. E neste pacto, dois têm que assinar este contrato. Deus assina e Ele é fiel e cumpre o contrato. Nós, infelizmente, assinamos, e como nós quebramos este contrato com Deus. Mas Deus não nos abandona, Ele não retira a sua fidelidade, Ele renova. E chegou o momento que Ele, vendo que nós não conseguimos cumprir aquilo que assinamos nesse contrato, Ele envia seu Filho, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se faz homem. E aí este homem, Jesus, Ele assina o contrato da nova e eterna aliança. E aí, caros irmãos e irmãs, jamais este contrato agora será quebrado, porque um homem chamado Jesus Cristo, que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, assinou no nosso nome, nome da nossa humanidade, e a aliança eterna, confirmando que Ele não nos abandona. Caros irmãos e irmãs, como entender hoje pessoas tão desanimadas diante do nosso mundo? A pessoa sem ânimo em latim é alma. Uma pessoa desanimada, sem ânimo, está sem alma. Onde está a sua alma? Por que este vazio? Se o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, eis que estarei convosco até o final dos tempos, e Ele está, Ele cumpre, Ele não mente, e enviou o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, patrono da nossa diocese de Bauru, dedicado ao Espírito Santo de Deus. Este sopro, o sopro de Deus, o sopro de vida de Deus. E Deus soprou em Adão e Eva naquele barro, e aquele barro virou imagem e semelhança de Deus, amado por Deus. E esse Espírito soprou sobre os apóstolos. Jesus, quando apareceu depois da ressurreição, soprou sobre eles, os discípulos, e disse: recebei o Espírito Santo. Este sopro de Deus, caros irmãos e irmãs, ainda hoje, e sempre, porque Ele é fiel, continua soprando na nossa alma, no nosso mundo, na nossa igreja, na nossa sociedade. Ele não nos abandona. Esse é o sentido da igreja. Claro que há tentações, somos fracos, mas isso não deveria nos desanimar.
os erros ou as tentações. Acabamos de ouvir no Evangelho Jesus sendo tentado. Jesus foi tentado. Caros irmãos e irmãs, essa tentação de Jesus não é uma poesia, não é um modo de dizer, não é um simbolismo. Ele foi tentado. Um outro evangelista vai explicitar um pouquinho essas tentações tipicamente humanas. Olha, pula daí de cima do pináculo do templo que eu te darei o mundo todo. Como se o mundo não fosse de Deus. Transforma, estava com fome, transforma essas pedras em pães. Enfim, Jesus tentado. Jesus, verdadeiro homem, assumiu a condição humana, menos o pecado. Assumiu a condição humana, e na condição humana há a tentação. Portanto, uma coisa é a tentação, outra é a resposta, o livre-arbítrio. Aí sim, Jesus, verdadeiro homem, deu a resposta que deveria ser dada e venceu a tentação. Portanto, na igreja, alguns hoje, eu vou concluindo, tem umas mentalidades hoje que correm por aí, tipo assim: Deus sim, religião não. Espiritualidade sim, e religião, igreja não. Igreja, religião é coisa dos homens. E eu tenho a minha fé. Caros irmãos e irmãs, primeiro, essa fé que você diz ter, de onde você a tirou, de onde você a recebeu, a não ser da igreja, a não ser de uma tradição, o evangelho que foi passando em 2000 anos e chegou até você hoje. E a igreja que custodia o evangelho, responsável de guardar e transmitir, ele chama evangelizar. Nossa responsabilidade, todo batizado, não só nós pastores, todos, guardar, transmitir, conservar, amar o evangelho, a palavra de Deus e transmiti-la de geração em geração. E pior ainda, essa fé que você diz ter, sem igreja, sem religião, se você não a recebeu de uma igreja, pior ainda, ela é invencionice da sua cabeça. Você inventou, ou alguém inventou essa fé. Caros irmãos e irmãs, a fé se vive em família, a fé se vive em comunidade, e a palavra técnica para essa família espiritual, para essa comunidade espiritual, a palavra técnica é igreja, a Assembleia de Deus, dos filhos de Deus, o povo de Deus. O amor de Cristo nos uniu e nos reuniu. Que a nossa igreja, e todas as igrejas, todas as religiões, toda a sociedade, de mãos dadas, possamos, pela graça do Senhor, fortalecidos por Ele, porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Que Ele use a todos nós, todas as instituições, para que possamos ser instrumentos do bem, da justiça, da verdade, da paz e do amor. Amém.